Hoje no Guns Club falaremos sobre a blindagem inclinada, uma das invenções mais simples e ao mesmo tempo mais eficazes aplicadas aos tanques. Quando apareceu, foi uma verdadeira revolução. Para analisar a eficácia da blindagem inclinada, primeiro precisamos dar um pouco de contexto histórico. Quando o tanque surgiu na Primeira Guerra Mundial, foi uma verdadeira revolução, mudando os campos de batalha de um dia para o outro. Quando este surgiu, não havia dúvida de que veio para ficar. Como sempre acontece em conflitos prolongados, uma vez que surge uma nova arma, no exército inimigo surgirá uma capaz de destruí-la. Assim, sempre que surgia um novo tanque, nos países rivais era criado um tanque melhor que este e assim por diante, tornando-se uma corrida para ver quem projetava o melhor tanque e as armas capazes de destruí-los. Após a Primeira Guerra Mundial, em apenas alguns anos, os tanques pareciam bastante vulneráveis. Por volta da metade dos anos 20 surgiram os canhões antitanque. Além disso, os tanques já podiam se destruir mutuamente com um único tiro. Nos anos 30, para penetrar uma blindagem eram usados os típicos projéteis que baseavam sua penetração em pura energia cinética. Ao disparar um desses projéteis antitanque, o poder de penetração aumentava exponencialmente com a velocidade em relação à massa do projétil, fazendo com que quanto mais rápido fosse o projétil, este seria mais poderoso e capaz ao penetrar a blindagem do tanque-alvo. Gerava-se um choque de calor e de estilhaços dentro do tanque que obviamente abatia toda a tripulação. Durante os anos 20 e 30, os canhões antitanque eram feitos de maior calibre e também mais longos, e, portanto, maior massa e velocidade de saída faziam com que os canhões antitanque fossem muito eficazes. Os engenheiros resolviam os problemas de vulnerabilidade dos tanques simplesmente fazendo com que as blindagens fossem mais grossas, mas engrossar a blindagem trazia óbvios problemas de mobilidade e peso. Lembre-se que, nestes anos, estamos falando da década de 30, as blindagens consistiam em uma simples camada de algum metal reforçado, com aditivos como tungstênio. Por isso era difícil adicionar mais blindagem aos tanques sem aumentar consideravelmente o peso do mesmo. Um tanque lento era um tanque vulnerável, mesmo perante a própria infantaria inimiga. E claro, não podemos esquecer o mais importante para o alto comando dos exércitos, os custos. As blindagens são bastante caras, mais blindagem é igual a mais gastos. Portanto, os engenheiros da época se viraram para resolver isso com uma modificação de design bastante simples. Inclinar a blindagem em ângulos mais abertos, mantendo a mesma espessura da blindagem. Isso trouxe uma infinidade de vantagens. Na verdade, este conceito foi inventado por Da Vinci há muito tempo atrás. Em 1487, com seu veículo de combate Da Vinci, que não era mais do que uma armadura movida por sua própria tripulação, que tinha canhões nas laterais. Mas em tanques modernos começou a ser usado nos anos 20. A blindagem inclinada tem muitas vantagens. Uma delas, e a menos evidente para olhos inexperientes, é o aumento da espessura da blindagem sem realmente aumentar a espessura da blindagem. Isso soa um pouco estranho, mas vocês entenderão o conceito. Uma placa de blindagem sem inclinação a 90 graus pode ser facilmente penetrada, mas se você inclinar a mesma placa de blindagem, você pode obter mais espessura da blindagem, mantendo a mesma camada sem mudanças. Este efeito se torna maior à medida que você inclina a placa de blindagem. Em teoria, se você tem uma placa de blindagem e a inclina a 60 graus, você terá duplicado sua espessura sem tê-la modificado em si. Basicamente, com esta técnica, os engenheiros duplicaram a resistência dos tanques. Este efeito só era alcançado se o tiro fosse feito de um ângulo frontal. Se o tanque recebesse um tiro de um ângulo mais alto, o efeito da blindagem inclinada era completamente perdido, mas ainda assim era bastante benéfico. Outra vantagem, e bastante evidente, é o desvio dos projéteis. Um projétil que atinge uma placa de blindagem sem inclinação só pode ir para um lugar, para a frente, transferindo toda a energia do impacto para a placa. No entanto, um projétil que atinge uma placa inclinada é desviado para cima, transferindo toda a sua energia em um ponto mais amplo e de maneira desorganizada, perdendo toda a sua energia no impacto e assim impedindo a penetração da blindagem. Quanto mais lento for o projétil, mais tenderá a ser desviado por este efeito. Esta é a origem dos famosos ricochetes de projéteis que vimos nos filmes
ou nos campos de batalha, se é que algum veterano está me assistindo. O primeiro tanque a usar blindagem inclinada foi o Schneider Seace, um francês criado em 1917. Geralmente, após a Primeira Guerra Mundial, seria usado principalmente em carros blindados como os Lancaster, ou os veículos SDKFZ-231, que tinham uma carroceria quase totalmente inclinada para torná-los mais leves e, assim, poderem ser mais rápidos, mas não começaria a ser padronizado nos tanques até os anos 30. Houve vários tanques que usaram o conceito durante esta década, mas o tanque que levou essa técnica de design à perfeição foi o famoso T-34 soviético. Seu design usa como base 4 placas inclinadas a 60 graus de cada lado para finalmente montar uma torre que também tem placas inclinadas com bordas arredondadas. Quando este tanque surgiu em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, os canhões dos tanques Panzer III alemães eram basicamente inúteis contra estes, podendo penetrar o casco apenas a distâncias muito curtas. Também os canhões antitanque de 37 mm alemães tinham muitíssimos problemas para deter os 34. Naquele momento, praticamente o melhor tanque alemão era o Tiger I, que após essa má experiência lutando com os tanques T-34 para sua segunda versão, o Tiger I, foram usadas, assim como no T-34, placas inclinadas para torná-lo muito mais resistente. Também todos os caça-tanques da série Jagd Panzer foram projetados com grossas camadas de blindagem inclinada para resistir a tiros de todos os tipos. Infelizmente para os soviéticos, os alemães acabariam inventando as armas anti-tanque baseadas em foguetes e em projéteis de alto explosivo HIT, como os Panzerfaust e os Panzerschreck, fazendo com que os tanques T-34 também fossem vulneráveis. Após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de blindagem inclinada se manteve, e com a complementação das blindagens compostas, cerâmicas e reativas, formaram o que hoje conhecemos como blindagens para tanques. Vemos tanques modernos, como os da série T soviética ou da série alemã Leopard 2, usam a blindagem inclinada como principal base para resistir a projéteis inimigos. Hoje em dia vemos isso em todos os tanques, sem exceção. Não há dúvida de que a blindagem inclinada é incrivelmente útil, eficaz e é uma das partes a considerar na hora de projetar um tanque. E este conceito ele parece que vai perdurar para sempre.